Salve, salve família Arena! Salve, salve areneiros e areneiras! Vamos para um assunto verdadeiramente importante neste dia de hoje, nessa sexta-feira. Para eu ter um pouco para trazer esse assunto, a ideia era trazer pós-Copa do Nordeste, mas deu uma segurada, afinal de contas, tivemos alguns outros assuntos. Mas hoje o assunto é deveras importante, hoje o assunto exige uma análise maior. A pergunta do vídeo é apenas uma: quanto vale o Vitória? É isso que a gente vai tentar responder no dia de hoje. Mas antes, gostaria de pedir o seu like, gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal, hype esse vídeo, fortalece, ajuda. A gente vai falar muito agora sobre Vitória, números, finanças. Eu vou tentar ser o menos prolixo possível, mas trazer informação e a gente debater um pouco a respeito desse assunto, certo? Antes de começar, esse é um estudo feito pelo Galápagos Capital. Todo ano eles divulgam esse relatório. Esse ano veio com análise de valuation. E é importante que se tenha o seguinte: o valuation não é o número que o mercado, não é o número que o Vitória vai ser vendido. O valuation é uma estimativa. O Vitória, evidentemente, que pode botar o preço que ele quiser, vai depender do comprador. Então, o número que vai aparecer aqui na análise não significa que seja o número fixo final. Pode ser que o Vitória tenha este valor e no final das contas seja vendido por muito mais. Isso aí faz parte, certo? Mas é isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre valuation, trazer o conceito por trás disso, falar quanto o Vitória custa, por que, que o Vitória custa, por que, que o Vitória custa isso, comparar com outros times, enfim, definir isso, ok? Certo? Então esse é o assunto do vídeo. Peço novamente para que você toque no like, confira se você toca no like realmente. Não sei se você observou que o YouTube mudou a plataforma, né? Mudou a forma com que os números são trabalhados, né? Então, ao invés de ter visualizações do vídeo, já tem do lado logo o like. Então, deixa o like porque é muito importante para o canal. Fechou? Então, sem mais delongas, vamos nessa. Vamos falar a respeito disso. Vamos lá, meu povo. A tela é azul, mas faz parte, né? Infelizmente não foi eu que produzi o conteúdo. Mas vamos falar sobre valuation, certo? Esse foi um estudo convocados do Galápagos Capital. Então aqui, juntamente com a Outfield, né? Que Outfield, inclusive, foi a empresa que o Vitória contratou para calcular o valuation dele. Certo? Então isso aqui é um balizador importante para a gente saber quanto que deve ser de fato o valuation do Vitória. Lembrando que quando o Vitória iniciou o processo de SAF, o Vitória pediu ao Outfield um valuation de mercado para saber aonde o Vitória está posicionado. Então aqui dá para ter realmente uma noção do quanto o Vitória vale, certo? Vamos lá. Vamos para os conceitos, depois a gente vai para o todo, ok? Primeiro, conceito de valuation. Vou ler e vou explicar. Valuation, processo utilizado para estimar o valor de uma empresa ou ativo a partir de diferentes métricas financeiras e de mercado, ou seja, é uma estimativa. Então vamos supor, não é a mesma coisa, evidentemente, mas por exemplo, eu tenho um carro, o carro na minha estimativa vale 30 mil reais. Pode ser que na estimativa de um comprador ele valha 15 ou 20. Então vai depender, mas na minha estimativa, diante daquilo que eu considero, sei lá, tabela FIP ou qualquer coisa que o valha, é 30 mil, certo? O valuation é amplamente utilizado para a ferramenta de apoio à tomada de decisão, ou seja, em processo de compra e venda, entrada de investidores, captação de recursos ou planejamento estratégico, permitindo decisões mais embasadas e alinhadas ao potencial econômico do negócio. Ou seja, isso aqui é uma ferramenta de apoio, não significa que seja o definitivo. Show? E ele é balizado, você tem algumas metodologias para poder trabalhar isso. Quais são as 3 metodologias que o mercado aceita? Uma, fluxo de caixa descontado. 2, múltiplos de mercado. E 3, o modelo McHan. Então a gente vai ler os 3, entender os 3 e depois a gente vai ver qual foi a metodologia que eles utilizaram. Metodologia do fluxo de caixa descontado. Ele projeta o fluxo de caixa futuro do clube, traz a valor presente, aplicando taxa de desconto que reflete os riscos do negócio. Ele é altamente sensível às premissas de crescimento e taxa de desconto no futebol, à volatilidade dos resultados esportivos e a baixa previsibilidade financeira torna as projeções mais incertas e complexas. Ou seja, o que é que ele faz?
ele pega tudo que o Vitória tem para receber para frente. Então você tem contrato da Libra, LFU, Arena Barradão, tudo que o Vitória vai receber para frente. E ele traz agora. Então, fazendo uma conta burra, que não é esse valor, evidentemente. Vamos supor que o Vitória tenha a receber até, sei lá, até 2050, o Vitória tem a receber 500 milhões de reais em termos de receita. Ele vai pegar esses 500 milhões e vai trazer ao preço presente, ao valor presente, as condições econômicas atuais para poder calcular. E de repente aqueles 500 seja 300, ou 500, ou 600, enfim. Vai depender da utilização. Então, fluxo de caixa descontado é isso. Você vai trazer o futuro para o presente para poder calcular. Só que assim, por exemplo, a premiação no Campeonato Brasileiro, quanto que recebe no Campeonato Brasileiro, depende da sua colocação. Se o Vitória for o último colocado é uma pontuação, se for o primeiro é outra. Então você não tem como prever muito, né? E você tem também a questão de mercado. Então, por exemplo, o Vitória era Libra. Até ano passado, o Vitória era somente Libra, estava fechado com a Libra. Agora o Vitória já é LFU. Vitória lança o projeto da Arena Barradão. Esse projeto da Arena Barradão vai sair, não vai sair, vai depender do. Enfim, tem muita coisa para poder se falar, né? Então, o fluxo de caixa é isso. Múltiplos de mercado. Compara o clube com transações e ativos similares de mercado. Normalmente, indicadores de EV ou I receita, né? Dividido por receita. Ou seja, é um modelo que depende da existência de negociações comparáveis e informações públicas confiáveis. No futebol brasileiro, a baixa quantidade de transação divulgada reduz a precisão de análise. Ou seja, você vai pegar uma venda, sei lá, do Bahia, do Botafogo, do RB, vai fazer uma correlação de indicadores e aí você vai dizer, bom, sei lá, pro Cruzeiro foi vendido por R$ 1 bilhão, o Vitória tem muito mais potencial de receita, então o múltiplo do Vitória vai ser 1,2. O múltiplo do Vitória vai ser 1,5. O múltiplo do Vitória vai ser 1,6. E aí você determina isso. Modelo de McHan, desenvolvido especificamente para os clubes de futebol, combinando indicadores de receita, resultados financeiros, patrimônio e transferência de atleta. A metodologia busca medir a eficiência operacional, mas possui limitações na captação de ativos intangíveis, como marca, torcida e potencial de futuro crescimento. E aqui é importante falar desse modelo de McHan, porque é o seguinte, vocês lembram que o presidente Fábio, toda vez que é perguntado quanto é que vale Vitória, ele sempre fala sobre coisas intangíveis, ou seja, aquilo que você não pode medir. Você não pode medir quanto é que vale a marca do Vitória. Você não pode medir o que é que vale a torcida, quanto é que vale a torcida do Vitória. Você não pode medir quanto é que vale o potencial do Vitória futuro. Você não tem condição de medir isso. Então você vai acrescentar isso ao seu valor. Então eu posso dizer que, ok, meus indicadores estão falando de R$ 1 bilhão, mas a minha torcida, meu engajamento, a minha marca vale mais R$ 1 milhão. Então meu valor de mercado são R$ 2 milhões, R$ 2 bilhões. Quem que vai dizer que não? Porque é intangível, né? Você não tem como precisar de fato. Então, são esses três modelos que o Galápagos Capital trabalha. A metodologia da Outfield para o Brasil, desenvolvemos uma versão adaptada ao modelo de Tom McMahon, ou seja, aquele modelo que a gente acabou de falar, né? Esse modelo combina indicadores de receita recorrente, venda de atleta, patrimônio líquido ajustado e lucro líquido, além de fatores ligados à eficiência operacional, como rate, acho que assim fala, se não for, me perdoe, né? E taxa de ocupação no estádio, buscando refletir não apenas o porte financeiro dos clubes, como a qualidade da sua operação. E aí eu vou ler os 4 conceitos e aí a gente já vai para o número, certo? Vamos lá. Receita recorrente. Como é que ele considera? TV, bilheteria, patrocínio, licenciamento, além de fatores como salários e receita e taxa de ocupação do estádio. Receita de venda de jogadores, média de 4 anos da receita de transferência de atletas, reflete a capacidade de desenvolver e negociar talentos. Patrimônio líquido é o patrimônio líquido ajustado, incluindo apenas valores positivos de clubes com patrimônio negativo recebem zero nesse componente. Ou seja, se você tiver dívida, seu patrimônio líquido for negativo, você não tem nada. Lucro líquido. O lucro líquido do exercício considerado apenas como positivo. Os clubes deficitários não recebem contribuição nesse componente. Então aqui lucro líquido você já sabe que o Vitória vai ser negativo e patrimônio líquido do Vitória também vai ser zero.
certo? O Vitória vai ser 0 nos dois, porque o exercício do Vitória 2025 foi em déficit de 25 milhões de reais. Então, quanto é que vale o Vitória? Calma que você vai saber. As variáveis que influenciam no valuation. Receita recorrente, quanto maior, melhor. Venda de atleta, quanto maior, melhor. Patrimônio líquido, quanto maior, melhor. Lucro líquido, quanto maior, melhor. Taxa de ocupação, quanto maior, melhor, certo? Despesa de juros, inversamente proporcional, ou seja, quanto maior, pior, piora o valuation. Receita barra receita, ou seja, folha salarial excessiva comprime margem e limita a sustentabilidade financeira do clube, piora. Endividamento líquido também piora. Então temos essas variáveis, certo? Vamos lá. Quanto que vale o Vitória? Calma que a gente vai chegar lá. Como é que o Vitória está? Os fatores que estão sustentando o Vitória. Em termos de receita líquida, o Vitória recebeu 1 estrela. Meu Deus do céu. Quando o time tem 5 estrelas, ele tem bom desempenho. Quando ele tem 1 estrela, ele não tem desempenho nenhum. Ok? Então, Vitória, receita recorrente, Vitória tem 1 estrela. Que é o mínimo. Todo mundo recebeu 1 estrela, com exceção de Juventude, Atlético Goianiense e América Mineiro. E de Goiás, né? Eles receberam meia estrela. Vendas de atleta, Vitória recebeu meia estrela. Baixo, né? Ruim. Bem ruim. Patrimônio líquido, Vitória recebeu 1 estrela. E aqui poucos clubes brasileiros têm patrimônio líquido. Certo? Lucro líquido, o Vitória não teve. Ou seja, zerou. Público médio, Vitória tem 2 estrelas. Ok? A Age Ratio, acho assim que fala, se não for, me perdoe. Vitória tem 4 estrelas, ou seja, boa eficiência operacional. Alavancagem, Vitória não tá tanto alavancado, né? Tem 3 estrelas e meia. Então, essas são as estrelas do Vitória. E agora a gente vai saber o seguinte: como está o Vitória. Ou seja, quanto melhor o Vitória está no final, melhor a eficiência financeira. Menos exposição a Vitória tem, ok? Então, a Vitória tá bem, certo? Quanto é que vale a Vitória? Entre 250 milhões e 750 milhões de reais. Interessante, né? Você tem até 250 milhões. Você tem América Mineiro, Atlético de Goiás, Ceará, Fortaleza, Goiás, Juventude, Mirassol e Sport. De 251 milhões até 750 milhões, tem Atlético Mineiro, Botafogo, Grêmio, Internacional, RB e Fluminense. De 751 milhões a 1,5 bilhão, você tem Atlético Paranaense, Bahia, Cruzeiro, Santos e Vasco. De 1,5 bilhão a 2 bilhões, você tem Corinthians, São Paulo, e acima de 2 milhões você tem Flamengo e Palmeiras. E aí eu vou ler o texto aqui e depois a gente vai para as análises, comparações, certo? A distribuição dos clubes por faixa de valuation reforça que o valor de um ativo no futebol está ligado diretamente à capacidade da gestão e monetização das receitas e controle de estrutura de custo e endividamento, impulsionados principalmente pelo crescimento das receitas recorrentes, com destaque para o valor de transação, patrimônio e match day. Grande parte dos clubes brasileiros já supera os 500 milhões de valuation. Bom, bom. E aqui nós temos alguns valores. Por exemplo, Palmeiras, que vale 2 milhões, tem 5 estrelas praticamente em tudo. Você tem, por exemplo, Flamengo, 5 estrelas praticamente em tudo. Deixa eu ver qual foi o outro aqui. O Santos, que, por exemplo, o Santos hoje vale entre 750 milhões e 1,5 bilhão. Ele tem 2 estrelas em receita recorrente, 2 estrelas em venda de atletas, ou seja, está melhor que o Vitória, patrimônio líquido zerado, lucro líquido zerado, e aí os público médio, o Vitória tem mais, mas os rates de eficiência financeira estão ruins. Então, provavelmente, a venda de atletas e receita acabou ajudando mais. O nosso rival aqui, você tem patrimônio líquido bom, afinal de contas virou SAF, né?
Você tem público médio é alto, e mais eficiência financeira só é bom realmente em alavancagem. Você tem alguns pontos, né. Vamos mais. A influência do público médio e a transferência no valuation. E aí ele faz uma comparação, né. O Vitória hoje, dentro do bloco de 250 milhões e 251 milhões e 750 milhões, o Vitória hoje tá basicamente tá no grupo, tá no top máximo, né, entre 20 mil e 30 mil. Botafogo de 10 a 20 e o RB de até 10k, certo? Então Vitória tá ali no top máximo dentro do público médio, certo? Vendas de atletas, o Vitória é o pior dentre a segunda faixa. O Botafogo, mais de 200 milhões. O Atlético Mineiro, Fluminense e Internacional, de 100 a 200 milhões. RB e Grêmio, de 50 a 100 e o Vitória de 10 a 50 milhões. Vitória fica no mesmo patamar, inclusive, da galera até 250 milhões, para você ver como impacta a questão da venda de atleta. O Vitória de 2022 a 2025 vendeu muito pouco, né? Sabe disso. Então isso acaba impactando muito. Deixa eu ver mais o que, né? Por exemplo, de 750 milhões a 1 bilhão e meio, o Vitória fica no mesmo nível de Cruzeiro e Bahia, que venderam a mesma coisa. Só que eles são impactados por outros fatores. Por exemplo, Cruzeiro tem um público médio alto, Bahia tem um público médio alto. Então, por isso que tem essa diferenciação, né? E aí eu vou ler o parágrafo, depois a gente vai avançar para mais algumas análises. Clubes com maior público médio não necessariamente concentram maior valuation, reforçando o engajamento da torcida isoladamente não explica a geração de valor. Cruzeiro, Corinthians e Bahia apresentam níveis de público comparáveis aos clubes líderes em valuation, mas com espaço maior para captura de valor via monetização. Então, é isso. Não significa que você tem um público médio alto, significa que os valuation acompanharão, né? Influência da dívida do modelo jurídico. O Vitória hoje, dentro dos 250 milhões e 251 milhões e 750 milhões, o Vitória fica na menor faixa, até 300 milhões de dívida. O restante, todo mundo está acima, né? E modelo jurídico. Daqueles 7, 3 são SAF, ou clube empresa, Atlético Mineiro, Botafogo e RB, e Grêmio, Fluminense, Internacional são associação, certo? E aqui eu vou ler o que ele fala, né? A dívida influencia negativamente no valuation, mas seu perfil importa tanto quanto seu valor. Flamengo e Palmeiras apresentam níveis relevantes de dívida sustentados por uma maior capacidade de geração de caixa e monetização. Ou seja, se você pode ter até uma dívida alta, desde que você gere muito caixa. A estruturação jurídica, por sua vez, também não é determinante isolado. Apesar do avanço das SAF, os maiores valuation permanecem concentrados em associação, como Flamengo e Palmeiras, reforçando que a capacidade de transformar a escala em geração de receita, eficiência operacional, resultado financeiro sustentável, tende a ser mais relevante do que o modelo societário na criação de valor. Ou seja, você ser SAF não impacta em nada, certo? Aliás, esse estudo aqui ele mostra que não é apenas uma coisa que vai impactar no valuation total, é um combo, ok? Então, é isso que a gente tinha falado sobre valuation. O Vitória é classificado em 750 milhões, de 251 milhões e 750 milhões. O que é o ponto aqui a ser analisado? Primeiro, não significa que esse valor é fixo. Como eu já falei, dentro desse modelo você pode acrescentar coisas intangíveis, como marca, torcida, potencial, acrescentar em Arena Barradão, acrescentar, sei lá, melhoria na categoria de base. Então tudo isso pode entrar como intangível. O que é que o Vitória precisa melhorar? Receita recorrente, ou seja, o que é que ele está considerando como receita recorrente? TV, bilheteria, patrocínio e licenciamento. Então o Vitória precisa melhorar a captação de receita. Vitória precisa melhorar venda de atleta. Se você tem dinheiro novo, se você aumenta a receita recorrente, se você aumenta a venda de atletas, seu patrimônio líquido tende a subir, seu lucro líquido tende a subir e seu valuation tende a subir.
Se você tem mais dinheiro em caixa, se você paga a dívida, se você aumenta patrimônio líquido, você consegue investir no time, seu público médio sobe. E aí seu valuation tende a melhorar. Então, assim, o que o Vitória precisa agora é fazer o dever de casa. O Vitória precisa agora aumentar, vender atleta, ou seja, o que o Vitória precisa é gerar dinheiro novo, basicamente, analisando o valuation. Então, é isso que a gente tinha a falar sobre valuation. Acho que eu consegui explicar bem tudo que cerca esse tema. Acabou ficando um vídeo longo, inclusive, né? Vídeo de 20 minutos, não era o que eu queria. Mas para um assunto tão complicado, tão complexo, é preciso se falar, mas assim, reforçando pela terceira vez no vídeo. Não significa que o Vitória vale apenas isso. Vitória pode valer muito mais, depende do preço que for colocado. E aí eu quero saber de você agora. Comenta aqui embaixo. Qual é o preço que você colocaria no Vitória? Qual é o valor que deveria custar o Vitória? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Antes da saída, deixa aquele likezão maroto. Hypa também esse vídeo. Espalha no link do WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, estão paradão aí no Treino Disso Vitória. Traz a turma pra cá e se inscreve no canal se você não for inscrito também, porque vai ajudar muito aqui no nosso conteúdo. Fechou? Tamo junto, até a próxima. Já fui.